O moço do prédio falando? É o moço do prédio. É que você tá conversando. Não late. Oi pessoal, tudo bem? Tô passando aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. É um vídeo que eu já sentia falta de gravar há mais tempo, mas eu acho que agora eu tenho um pouco mais de clareza também pra gravar, que é pra anunciar algumas mudanças. A gente tá sempre mudando e muitas vezes elas já têm acontecido com avisos pontuais com relação a alguma aula, algum vídeo, mas eu não cheguei a gravar um vídeo inteiro. Então eu quero gravar esse vídeo hoje contando pra vocês, com todo o respeito que vocês merecem por me seguirem aqui no canal. Uma coisa muito importante de começar dizendo é que o canal, desde 2020, ele não era monetizado. Aconteceu um problema com as contas do AdSense do YouTube que eu não consegui resolver. E a partir daquele momento eu também pensei, gente, meu trabalho tá nos cursos, tá em outro lugar, eu não dependo do dinheiro do AdSense, então bora focar em outras coisas que vão dar certo e deixar esse negócio pra depois. Só que eu nunca deixei pra depois, eu sempre tentei continuar resolvendo e finalmente consegui resolver esse ano, no final do ano passado. Não fiz nada de diferente, foi simplesmente, acho que a hora certa ali de apertar o botão certo. Fiz exatamente a mesma coisa que eu tava fazendo nos últimos 5 anos e aí voltou a funcionar. E espero que continue. O fato do canal ser monetizado significa agora que os vídeos, eles vão passar propaganda para quem não tiver YouTube Premium. Quando você assiste essa propaganda, eu ganho alguns centavos por isso. Também significa que durante lives vocês podem mandar superchat e também que vocês podem se tornar membros aqui do canal. Eu coloquei um valor para membros que era o valor que eu tava colocando no Apoia-se antes, que é um valor de, assim, quero contribuir com o canal, quero ajudar o canal, quero dar uma força, quero mostrar que eu me importo, um valor baixo. Mas mesmo assim eu fico me sentindo, né, o que eu vou trazer pros membros e tal. Então o que eu comentei foi, toda vez que eu fizesse alguma live que fosse completamente espontânea, inusitada, sobre algum assunto diferente, enfim, gravando notícias e tal, eu vou deixar essas lives disponíveis para membros. Mas eu também pretendo fazer vídeos exclusivos para membros, né, à medida que a gente for crescendo esse clube. Inclusive, queria agradecer a quem já tá nesse clube, porque sempre ajuda bastante. Então, agora o canal, ele voltou a ter essa monetização e isso me animou até a procurar, de repente, parcerias com algumas marcas que tenham a ver, porque seria muito legal ter um vídeo patrocinado, por exemplo, ou uma série de vídeos patrocinada por uma marca, que isso traria mais uma fonte de renda pro meu trabalho, digamos assim. E falando sobre trabalho, eu acho que esse é o principal impacto de todos aqui. Thaís, em 2019, tomou a decisão de não fazer mais eventos presenciais. Isso era essencialmente meu trabalho. Eu fazia cursos corporativos ou abertos. Mas no final de 2019, eu tinha passado por um ano com a saúde um pouco complicada, porque eu tive uma complicação pós-bariátrica. Eu decidi, no final daquele ano, que eu ficaria totalmente no online. Então eu levaria o meu curso pro online, faria tudo no online. Que foi muito bom da minha parte, porque a gente sabe que alguns meses depois, no começo de 2020, estourou a pandemia e quem não estivesse no online teve que se obrigar a estar no online. E como eu já estava, isso foi bom. A empresa foi obrigada a crescer porque a gente teve muitos alunos entrando e aí não era uma coisa que dava para eu simplesmente fazer sozinha. Antes disso, a empresa era somente eu e uma pessoa que me ajudava com o administrativo e o financeiro, com notas fiscais, essa parte assim, né? Em 2020 eu percebi que eu precisava de alguém que me ajudasse com o suporte. Depois entrou uma segunda pessoa que me ajudava com o suporte. Começaram a entrar outros profissionais muito importantes, como o tráfego pago, o onboarding dos alunos. Também contratei uma pessoa para ser gerente de projetos, porque tava muito difícil para mim ser essa pessoa, lidar com tanta gente, fazer tantas reuniões, cobrar prazos e ainda ser a criadora de conteúdo e ser a professora. Tava me desgastando muito, muito, muito. Então, contratei essa pessoa e aí a empresa cresceu muito. Se tornou uma universidade corporativa, a gente fez parceria em uma consultoria de metodologia para certificar nossos cursos pelo Ministério da Educação. Tudo isso,
né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com tudo isso, a empresa teve que se profissionalizar em uma série de coisas, como, por exemplo, ter uma secretaria de alunos, ter um setor de emissão de diplomas, de correção de provas e uma série de outras complexidades que viriam dali. E participando de vários grupos de empresários, que eu sempre gostei muito de aprender, lógico, vocês me conhecem, né? Participando de vários grupos assim, eu percebi que para minha empresa continuar crescendo daquele jeito, e para mim crescer nunca foi no sentido da lucratividade ou do faturamento, como eu falei para vocês, mas sim no sentido de alcançar mais pessoas que eu acreditava que eu poderia ajudar, eu percebi que eu teria que sair do meu papel de criadora de conteúdo, de professora, e ficar num papel de CEO, de dona da empresa, de empresária. E que seria muito difícil colocar outra pessoa nesse papel, porque era tudo muito novo, eu que estava idealizando o que deveria crescer e o que deveria ficar de lado na empresa. Aí eu contratar uma pessoa para esse papel ficaria muito caro e talvez não desse certo, porque essa pessoa não teria a visão do fundador, né, digamos assim. E se eu quisesse continuar criando, eu ia ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E são dois papéis que são bastante volumosos e eu confesso que eu tentei, até que chegou um momento que eu entrei no doutorado. E eu entrei no doutorado porque foi um projeto muito significativo para mim, que foi quando eu desenvolvi a tese da produtividade compassiva para o trabalho. Então, para mim foi uma grande conquista entrar no doutorado e estava tudo bem enquanto a gente estava tendo aulas online, não tinha que sair de casa, etc, etc. Quando o mundo começou a voltar um pouco ao normal, né, depois de todo mundo tomar vacina e as coisas começaram a desenrolar, que eu diria que foi ali por 2022, aconteceram alguns marcos que mudaram completamente a minha relação com a minha vida e com o meu trabalho. O primeiro marco foi que ali em 2022 eu tive uma surpresa de várias outras, de uma pessoa que trabalhava comigo, que eu confiava muito, que eu tava fazendo vários investimentos assim para até de repente ter uma sociedade. Do nada acabou pedindo para sair. Foi um baque para mim. Obviamente que eu não tenho nem como contestar a saída da pessoa, ela é livre para fazer o que quiser, mas aquilo teve um impacto emocional tremendo em mim. E foi quando eu comecei a perceber que ser empresária tem um custo difícil, sabe? Tem um custo muito complicado, porque você passa a ser uma pessoa e organiza um grupo de pessoas. E eu não sei se eu era a melhor pessoa para fazer isso. Uma pessoa introvertida, gosto de fazer muitas coisas sozinha. Para mim aquele crescimento estava sendo doloroso por eu ter que assumir papéis que eu nunca tinha pensado se eu queria ter, por ter que aceitar essa coisa de, não, você agora é empresária, você tem que lidar com isso, tem que contratar equipe e tudo mais, né? Então foi um ano, assim, bastante difícil para mim, de descolamento mesmo do trabalho, e eu comecei a entrar num lugar que eu não estava percebendo que eu estava entrando, num lugar de depressão mesmo. Quando as aulas retomaram no doutorado, que foi ali em março de 2022, algumas semanas depois eu sofri um sequestro relâmpago na porta da faculdade. Eu me sinto culpada por esse sequestro. Obviamente que a vítima nunca deve se sentir culpada, mas eu me sinto culpada porque, em vez de sair da aula e ir pra casa, tinha uma amiga minha do curso de Direito que estava fazendo aniversário, num barzinho ali na frente. Ela me chamou, eu falei que eu ia depois da aula, eu fui, fiquei só um pouquinho, e na hora que eu tava chamando o Uber, eu fui abordada com mão armada, tudo, e enfim, foi isso. Eu passei a noite inteira nas mãos desse cara, assim, tive que ir em local que vende droga, colocar arma na minha cabeça, enfim, bem pesado, tá, gente? Muito pesado. Ele me deu substâncias pra eu tomar, então eu desmaiei. Não aconteceu nada comigo fisicamente, né, do que vocês podem estar pensando. Ele só estava interessado mesmo em conseguir comprar droga e ter um lugar para consumir. Então, quando eu acordei totalmente num quarto aleatório, assim, de hotel, daqueles mais baratos de todos, eu vi que eu tava íntegra em termos de roupa e tal, mas a minha mochila tava toda revirada. Ele deixou meu celular e a minha carteira estava toda revirada, eu tinha dinheiro dentro da carteira, o dinheiro tinha sumido, assim como todos os cartões que não eram de aproximação, porque daí ele não conseguiria usar. Foi então que eu percebi isso. Foi um sequestro, eu fui assaltada, foi muito traumatizante para mim, por eu não ter ficado sem todos os meus recursos ali. Eu tinha um cartão que era com senha e tal,
Eu consegui chamar um táxi, eu nem sabia onde eu tava. No final eu descobri que eu tava ali mais ou menos entre a Santa Cecília e o centro. E pedi pra ele me levar pra delegacia de Perdizes. Chegando lá, não conseguia nem me explicar, eu tava completamente atordoada. Foi muito difícil. Eu tive que... O meu celular tava com um fio de bateria. O que eu consegui fazer foi ligar pro meu ex-marido na época e falar onde eu tava e caiu a ligação. Foi isso que aconteceu. Bom, eu não vou desenrolar os fatos disso porque eu acho desnecessários até pela exposição do Paul e tudo mais. Mas não foi legal. E a partir desse momento que eu sofri esse sequestro, eu comecei a tratar, né, na terapia essa questão de pós-trauma e tudo mais, mas eu sinto que foi uma coisa que mexeu comigo num nível de pensar assim, poxa, eu sempre vivi a minha vida por todo mundo, sempre fiz o melhor pra todo mundo, e eu poderia simplesmente ter morrido ontem sem ter feito várias coisas que são importantes pra mim. E enquanto isso, a empresa ali, né? Como eu percebi que eu não estava bem pra cuidar da empresa, eu tinha algumas pessoas dentro da equipe que eu confiava muito e que eu deixei as coordenadas pra essas pessoas cuidarem, né? Eram 4 pessoas. E só que são pessoas muito legais, muito competentes. 2 delas eu falo até hoje, 2 que eu gosto muito. Mas não eram pessoas que eu poderia remunerar a ponto de fazer com que elas ficassem naquele trabalho integralmente. Então eu sabia as minhas limitações também. Ao final de 2022, percebendo esse gargalo que estava virando realmente a empresa, eu decidi então fazer uma parceria com uma agência e a minha equipe então passou assim de 8 funcionários a 22 pessoas, de uma hora para outra. Então eu tinha a minha equipe e tinha a equipe da agência para gerenciar, para fazer reuniões, para fazer gravações, para revisar script, Então, da mesma maneira que profissionalizou bastante o negócio, também foi muito duro no sentido de... As pessoas não trabalham com produtividade compassiva. E pra mim isso é uma premissa. Ter que trabalhar com algumas cobranças num nível muito fora da realidade pra mim, tipo 11 horas da noite pedir uma coisa para outro dia de manhã urgente, e nem funciona, porque tem vezes que eu nem olho o meu celular nesse tempo. Às vezes eu tô, sei lá, no centro budista fazendo um retiro. Pra mim as coisas não funcionam assim, né? Então, durante algum tempo eu trabalhei pra fazer alguns testes, a gente combinou uma coisa de teste de 3 meses ou algo assim, e quando terminou, a gente encerrou o contrato, eu voltaria pra uma estrutura anterior, com ali 6, 8 pessoas trabalhando comigo. Só que eu também tinha aceito um projeto muito importante pra mim, que era iniciar um intercâmbio como parte ali... Não foi um doutorado sanduíche, tá, gente? Muitas pessoas acham que foi. Foi um intercâmbio com vários projetos. Nesse primeiro momento eu iria pra Alemanha, eu faria algumas semanas de um curso intensivo de alemão para conseguir pelo menos me virar nos projetos. O que eu percebi que, gente, nossa, até agora eu tô tentando me virar nesse básico dos projetos, né? Porque o alemão é um idioma muito difícil e eu também tenho bastante dificuldade. Estive na Alemanha, fui para Berlim, fui para Hamburgo, fui para Munique, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com manuscritos do Max Weber, que é o autor da metodologia essencial que eu tô usando na minha tese. Foi um período muito especial para mim. E poder viajar, poder fazer algo por mim, assim, sabendo que meu filho tava bem, obviamente que morrendo de saudades eu, né, dos cachorros também, mas eu tava sentindo que pela primeira vez eu tava fazendo algo por mim. Essa época foi uma época muito feliz pra mim, porque também foi quando eu conheci pessoalmente o Henrique e a gente não se desgrudou desde o primeiro momento. Eu não tenho nem palavras pra dizer qual tem sido a importância dele nesses últimos anos. Em determinado momento eu tive que ir pra uma cidade fazer um trabalho lá em outra universidade, tinha a ver com Max Weber, que foi Heidelberg, e no dia que eu cheguei eu tava muito cansada, eu tive problemas com o trem foi cancelado, daí marcaram outro, tive que mudar foi muito estressante, assim, e aí era pra eu chegar, tipo, 1 ou 2 horas da tarde em Heidelberg, eu fui chegar às 6 horas da tarde, 7 horas, assim, de noite, como era junho, já tava escurecendo mais tarde. E eu cheguei, eu peguei um hotel baratinho, um Ibis, do lado da estação pra não ter que me deslocar muito, só que aí eu percebi que não tinha nada ao redor, e esse Ibis não tinha restaurante, que geralmente eu costumava jantar no restaurante pra poder descansar, né? E aí o restaurante mais próximo ficava no centrinho da cidade, que era tipo 2 quilômetros. Eu falei, ai, o que eu faço, né? Porque eu não sabia me virar ainda com o ticket de ônibus naquela região e tudo mais. Tava tudo fechado já naquele horário.
Aí o que eu fiz foi ir andando a pé para conhecer a cidade. Foi muito gostoso. Então eu fui andando a pé até chegar num restaurante que tinha uma carinha legal, tinha uma comidinha lá que me parecia boa. Era uma rua movimentada, tinha bastante gente passeando, assim, casal de mão dada, estudante universitário. Ah, vou sentar. Sentei na varandinha, assim, pedi ali a minha comida, tudo. Lembro que eu não consegui comer metade do prato, isso é normal por conta da bariátrica, mas no dia eu tava realmente tão cansada. Aí eu pedi a conta e falei, cara, vou ter que realmente voltar 2 quilômetros andando pro hotel. Eu tô muito cansada. Eu vou pegar um patinete. Pra quem não sabe, lá na Europa é muito comum ter esses patinetes elétricos, né? Aqui no Brasil também tem, mas lá é muito comum. Felizmente, estão sendo proibidos pelo número de acidentes. E eu peguei esse patinete. Foi a primeira vez que eu tinha pego dessa marca. Eu já tinha andado em Hamburgo e em Hannover, um de outra marca que é mais conhecida. Eu peguei desse pela primeira vez. Ele tinha comandos diferentes, mas eu só precisava saber o que ia andar e o que freava. Então eu fui pela faixa de bicicleta, né, bem devagarzinho, andando e tal, e era uma reta só, até chegar na parte do hotel. E fui indo, em determinado momento, algo aconteceu que até hoje eu não sei se foi falha do sistema do patinete, se fui eu que me distraí e virei assim, tipo, sei lá, uma terminação nervosa da minha mão me virou pro outro lado, ou se eu passei num desnível da rua, eu não sei o que rolou. Eu sei que foi muito rápido e eu tava aqui na rua, na guia da bicicleta, né? Eu virei tipo um cavalo de pau pro lado, assim, 90 graus. Pá! Virei e nessa virada, na beira da calçada, assim, lá na Alemanha é muito comum ter aqueles postezinhos de ferro que são baixinhos, mas bem grossos, assim, né? Tipo uns pinos. E eu bati ali, a minha perna embaixo do joelho bateu diretamente nesse ferro e eu fui jogada pra frente. Nessa que eu fui jogada pra frente, eu caí em cima desse meu braço aqui e bati a cabeça. A dor que eu senti foi inominável. Eu dei um grito assim que eu acho que eu só ouvi em filme de terror e que eu acho que eu nem sabia que eu tinha condição de dar aquele grito. Eu sentia uma dor enorme, eu sabia que eu tinha quebrado a perna. Eu não sabia se tinha dado alguma fratura exposta porque eu não conseguia me mexer. A minha cabeça tava doendo muito, tava tudo doendo muito, mas principalmente a perna. Então eu comecei a gritar pedindo por socorro. Como é uma cidade universitária, eu dei sorte que tinham 2 meninas passando por ali que estavam passeando com o cachorro e delas ficaram comigo. Eu fiquei mexendo com o cachorro pra me distrair, elas chamaram a ambulância, desvincularam o meu celular, né, do aplicativo lá do patinete pra não ficar cobrando. A ambulância chegou, eu tava delirando. Enfim, pra resumir, porque eu já contei essa história aqui algumas vezes, é que eu fico muito emotiva pensando nisso, né? Eu fui levada pro pronto-socorro, eu tinha quebrado a cabeça da tíbia na perna e ia ter que operar. No momento que eu recebi o orçamento do hospital pra fazer a operação, eu vi que ele era o limite ali, que era do meu seguro-saúde. Se eu não me engano, o meu seguro-saúde dava uma cobertura de 100 mil reais. Só a operação daria uns 98 mil, uma coisa assim. E não tava contando com os custos que eu teria que ficar pelo menos 6 meses por perto ali na cidade para voltar ao centro de ortopedia, fazer visitas, etc, etc. Então, como que eu ia ficar sem conseguir andar, sem me deslocar, alugar um lugar e ficar sozinha? O Henrique, ele morava do outro lado da Alemanha, que é Berlim. Heidelberg é no sul, Berlim é no norte. Então é como se ele estivesse morando em Pernambuco e eu estivesse morando, sei lá, no sul de Minas ou no Paraná. Era uma coisa muito difícil. Então o que aconteceu foi que eu decidi por conta própria, eu assumi o risco, eu tive que assinar o termo no hospital. Eu comprei a minha passagem, mudei a data da minha passagem de volta, né, pra São Paulo. No dia seguinte, pedi a alta do hospital e fui. Assim, a viagem foi horrível, eu tinha pago a mais pra ir num lugar que eu podia esticar a perna. Eles de última hora me trocaram e não teve acordo. Isso deu um problema tão grande com a companhia aérea que depois eles ficaram me dando mimos assim durante um ano inteiro. Essa parte foi boa depois, mas no dia foi bem punk. Enfim, eu voltei pra São Paulo, tá? E foi quando eu aluguei o meu apartamento aqui, porque eu entendi que eu ficaria mais livre para poder cuidar da minha recuperação, podia andar de cadeira de rodas. A minha antiga casa era um sobrado e eu não queria ficar presa no quarto, e dependendo também de ficar pedindo as coisas pro meu ex-marido. Ele é músico, ele não estaria lá na maior parte do tempo também. Não apenas separados, mas agora eu já num novo relacionamento, o nosso relacionamento de amizade não tava muito legal. Então eu não queria forçar isso nele e
porque também, enfim, né? Eu aluguei o apartamento, vim pra cá. Aconteceu uma coisa muito absurda quando eu mudei pra cá, de uma mulher aleatória ter invadido o condomínio e entrou aqui no meu apartamento, mas isso já passou. Mas eu fiquei pensando, gente, que fase, né? Que fase. Só que aí as coisas começaram a entrar no lugar. À medida que eu já voltei a andar, eu já tive uma nova viagem, que eu tinha um evento em setembro, na Holanda, um evento do GTD, consegui ir para esse evento. E no ano seguinte, eu tinha sido contemplada com uma bolsa de pesquisa na Universidade de Varsóvia para fazer um intercâmbio de pesquisa realmente do doutorado lá. Essa ideia veio em novembro de 2023, aí eu embarquei para a Europa em fevereiro, e aí a maneira de eu ficar lá, eram 6 meses, né? 5 meses. Eu não tinha como ficar tanto tempo longe do meu filho, nem queria, então eu falei, eu vou pegar todas as minhas economias e sempre que tiver um intervalo de algum feriado ou coisa do tipo, eu vou pro Brasil, fico com meu filho e volto pra lá. Nem preciso dizer que isso foi um gasto imenso de dinheiro, por sorte gerou muitas milhas, eu consegui economizar em alguns aspectos, né? Por exemplo, a minha viagem de ida custou R$80. Então, ao longo de 2024, eu passei por isso. Só que, enquanto eu estava na Polônia, bem ali no meio do ano, entre maio e junho, eu estava fazendo meu tratamento. Eu faço um tratamento psiquiátrico desde a pandemia, porque eu desenvolvi ansiedade e síndrome do pânico de ficar em casa na pandemia. Isso era uma coisa também que eu queria sair da casa, sabe? E o que aconteceu foi que o meu médico errou, ele se confundiu, eu não sei o que aconteceu, mas ele errou a dosagem do meu remédio, assim, ele pediu pra eu mudar e ele errou muito a dosagem, muito. Tipo assim, eu tomava um comprimido e ele pediu pra eu tomar 3, e um comprimido já me fazia muito mal. E daí mudar pra 3, muito mal, não consigo nem descrever. Foi um momento que eu percebi, eu não posso ficar sozinha, é perigoso. Eu tinha medo de desmaiar, de cair, de me acidentar, qualquer coisa do tipo. Como a faculdade já ia entrar em férias, aí conversando com o Henrique, ele falou, vem pra cá, pra Berlim, que pelo menos aqui eu fico de olho em você. E foi isso que aconteceu, foi muito legal, porque também conheci uma pessoa maravilhosa, que é uma amiga do Henrique, se tornou minha amiga também, que é a Lud, que também me ajudou muito, e ela me indicou o meu novo psiquiatra, que, putz, nem se compara, ele é sensacional. Então, assim, eu senti que as coisas estavam começando a melhorar. Eu tava passando por tudo isso, e eu lembro que na época também, desde o começo de 2024, eu tava sentindo muita dor no corpo inteiro. Eu achava que tinha a ver com a cirurgia, mas à medida que eu me recuperava do joelho, da tíbia e tal, essa dor não passava. Então tinha dias que eu não conseguia dormir porque meus braços doíam como se eu tivesse com dengue, assim. Só que eu já tinha tido dengue e eu sei como é a dor de dengue, mas era muito parecida a dor. E era uma dor, assim, todos os dias, o tempo inteiro. Então, quando uma dessas voltas pro Brasil, ali no meio do ano que eu vim pra passar as férias escolares aqui com o Paul, eu marquei uma consulta num reumatologista porque várias pessoas na internet me disseram que poderia ser fibromialgia. E era. Então eu tive esse diagnóstico de fibromialgia. O meu médico pediu pra eu trancar o doutorado, se eu pudesse. É bastante interessante porque quando eu quebrei a perna e voltei pro Brasil, eu tentei trancar o semestre no doutorado, porque eu imaginei, eu me recupero aqui, daí eu posso ir no outro semestre andando, normal, pra faculdade, né? Só que aí a secretaria me ligou desesperada falando, Thaís, como você é bolsista, se você trancar, você perde a bolsa. E se você perder a bolsa, você tem que pagar de volta tudo que já foi pago de mensalidade, o que já foi investido em você. Eu não tinha como fazer isso, gente. Nesse ano que eu fiquei fora, né, 2024, foi um ano que eu tive que me dedicar muito ao doutorado, lidando com essas questões de dores da fibromialgia, com um remédio com a dosagem errada, longe do Paul, longe dos cachorros. Fiquei muito, muito triste, assim, muito triste. Foi uma coisa que foi um esforço tremendo terminar. Eu conversei com o Henrique várias vezes sobre a possibilidade de, sabe, cancelar o intercâmbio ou cancelar o doutorado, não tava dando mais pra mim. Então, o ano todo foi sobre isso. A minha empresa, ela foi minguando, porque eu não tinha como me dedicar mais tanto. Então, ela tava na mão de pessoas que eu confiava. 2 dessas pessoas fizeram coisas não muito legais, que me fizeram perder bastante dinheiro e me colocaram em situações tipo de dívida desnecessária. Essas 2 pessoas foram desligadas, mas tudo isso aconteceu por minha culpa, porque eu não tava de olho na empresa. Foi um período assim difícil de eu estar bem e de estar aqui no canal, ter o meu trabalho e cuidar do doutorado, etc, etc. Quando eu voltei
para São Paulo, em setembro, de vez, assim, né, acabou o intercâmbio, eu senti que as coisas entrariam numa rotina melhor, já estava planejado que o Henrique viria para cá em janeiro, então eu conseguiria estabelecer a minha rotina. Uma semana depois que eu estava aqui em São Paulo, eu caí do banco fazendo uma faxina e quebrei a costela e tive que ficar imóvel durante um tempão. E esse ficar imóvel me deixou muito deprimida também. Eu sei que tudo isso teve um ápice, que eu percebi que eu não poderia continuar daquele jeito. Isso foi em dezembro e aí foi quando eu iniciei um período meio de eu preciso fazer um destralhe na minha vida de modo geral, assim, em todas as áreas da minha vida, desde saúde até trabalho, até as coisas na minha casa e por aí vai. E foi muito bom começar esse período porque isso foi em dezembro, hoje a gente tá aqui em abril e eu me considero muito bem. Tanta coisa nesse vídeo, né? Obrigada por estar ouvindo até aqui. Pra eu falar da mudança mais importante, né? Que foi que todos esses anos, né, me deram a sabedoria, não sei se é exatamente essa palavra, esse conhecimento a respeito de mim mesma, que eu não era empresária. Eu não queria isso. Eu queria ser a Thaís, professora, criadora de conteúdo. E eu me lembro que quando eu trabalhava sozinha, e que eu falo sozinha é tendo autonomia em todas as minhas questões, eu tinha no máximo uma pessoa pra me ajudar com notas fiscais, coisas que eu prefiro ter alguém que entenda disso melhor do que eu fazendo, ou para pequenas coisas de suporte, tipo link, acesso, subir um vídeo e tal, eu contratava freelancer. Quando eu trabalhava assim, eu era muito feliz. E aí foi quando eu decidi que eu queria voltar a esse estágio. Só que, obviamente, que a empresa já tinha outros produtos, já tinha outras coisas rodando, então eu teria que ter muito cuidado nessa transição. Eu iniciei essa transição, hoje eu faço todo o trabalho sozinha, eu gosto disso, mas também estou no momento de reformular muitas coisas, porque o mundo mudou. Então, o mundo que consome conteúdo de produtividade e organização não é o mesmo mundo de 2019, de 2018, que era um mundo que, em 2020, que precisava por conta da pandemia. Então, eu comecei a me perguntar, assim, o que eu mais amo? Porque eu percebi que produtividade, todo mundo que trabalhava com produtividade na internet especificou um nicho, porque produtividade é muito amplo. E eu ficava pensando, eu tentei com produtividade compassiva, mas produtividade compassiva não é um nicho, é uma premissa. Tudo que eu vou fazer tem produtividade compassiva, ok? E tem muita gente com essa coisa de o burnout ter sido nomeado como uma doença oficial do trabalho, né? Daí muitos psicólogos falam sobre isso, surgiram muitas pessoas também falando sobre esse tema. Eu senti que eu tava fazendo parte desse todo, meio que sem um diferencial, sabe? E aí eu queria, então, nichar mais o meu trabalho, afunilar mais o que eu falava. Então eu pensei, qual que é a minha grande paixão? E começou a passar um looping na minha cabeça da coisa mais óbvia de todas, que era a minha paixão. Que é isso aqui, gente. Livros, ler, estudar, fazer curso, aprender, sempre querer mergulhar em um tema e aprender coisas novas. Ter desenhado o método da universidade pessoal, ficar bitolada por Zettel Kasten, aprender como criar um ciclo de estudos. Enfim, eu sempre amei esse tema. Então, pra mim, em poucos dias estava muito resolvido. E aí eu comecei a fazer alguns testes, né, nas redes sociais com conteúdos desse tipo, e todo o conteúdo que era sobre estudos bombava 80% mais do que todos os outros, quando eu falava de casa, quando eu falava de bem-estar, etc. Então, eu acho que eu acertei a mão nisso. Eu não vou deixar de falar de organização e produtividade para todas as áreas da vida, porque não existe uma área isolada das outras. Mas eu percebo que quando eu falo mais sobre estudos, vocês gostam muito e eu também gosto muito. Se abriu aí um leque de possibilidades para minha vida e isso me deixou muito feliz. Sobre as mudanças aqui no canal e nos cursos que muitas pessoas perguntaram. Primeiro, eu mudei o meu perfil do Instagram para thaisgodinho.perfil, porque eu acredito que não é um perfil do método Vida Organizada apenas. É um perfil da Thaís, onde eu compartilho sobre o meu trabalho, que é sobre produtividade, sempre foi, acho que sempre será, em um nicho ou em outro, mas chamá-lo de Vida Organizada estava atrelando ele ao método Vida Organizada. E aí quando eu falava de outros assuntos, por exemplo, GTD, Zettel Kasten, enfim, Bullet Journal, as pessoas meio que achavam que tudo fazia parte do método Vida Organizada, quando não é verdade. Eu sei que parece meio besta falar isso, mas as pessoas que não te conhecem, chegam ali e podem pensar isso. E muita gente comprou meu curso achando, onde tá a parte de GTD? Onde que tá a parte de não sei o que lá? Eu falava, gente, não tem, né? Reembolsava a pessoa, porque ela tinha aquela expectativa e tal. Então eu queria ter um perfil
perfil onde eu pudesse falar de todos esses métodos. Virou meu perfil pessoal. O canal aqui no YouTube também tá com o meu nome. Eu criei um banner com os assuntos que eu falo mais. Esse banner vai ser refeito agora com essa ideia dos estudos. O curso do Método Vida Organizada continua o mesmo, né? Quem já tá lá dentro sabe que tem muita coisa sobre estudo, tem o módulo de estudos autodidatas, tem ZTUK, tem tudo lá. Mas eu pretendo fazer mais coisas sobre estudos a partir de agora. Eu tô nessa fase realmente de redescobrir. Agora, mudança nos conteúdos, tá? Eu tô passando por alguns problemas de programação no blog, ele tá todo bugado. Eu vou pedir ajuda pro meu namorado, que eu tenho vergonha de pedir, mas talvez ele consiga me ajudar, porque ele é programador, tá com vários problemas, e daí eu acabo ficando sem motivação pra escrever, porque, sabe, quem vai acessar um blog tá tudo bugado. Apesar de eu gostar muito dele, pretendo retomar as newsletters, que são textos enviados pra quem tá inscrito na lista. O Instagram eu tô tratando de outra maneira, os stories, o TikTok eu tô tratando como uma coisa mais pessoal minha, e eu tenho gostado bastante do formato. Quem quiser me siga lá, os links estão aqui na descrição. E o YouTube? Né? Então o YouTube é um canal da Thaís, onde a Thaís fala sobre os assuntos que interessam para ela. Produtividade, com certeza. Não posso sair tanto desse nicho pro YouTube não me gongar de novo, sem indicar, não confundir o algoritmo, né, do YouTube. Continuar falando sobre tudo, né, que eu sempre falei aqui, mas trazer um pouco mais da Thaís também. Então, se eu quiser, sei lá, gravar uma música tocando violão e postar para vocês, eu quero ter essa liberdade de fazer isso, sabendo que, que isso tem a ver com vida organizada, sabe? Não, é um canal da Thaís. E aí, algumas mudanças para vocês que refletem uma situação de saúde que eu estou passando no momento. Recentemente, por todos esses fatos que eu contei aqui nesse vídeo, e foi até por isso que eu contei, né? Então, o acidente, o sequestro, a invasão aqui no apartamento, enfim, tudo isso, quando eu voltei aqui pro Brasil, nessa última leva, né? Eu comecei a ficar com um medo meio fora do normal, e sentindo muita ansiedade e tendo crises de pânico. Eu estou tratando isso. Estou buscando um terapeuta porque fiz alguns testes e não gostei, alguém que possa me ajudar com esse pós-trauma, enfim, inclusive aceito sugestões se você conhecer alguém que faça online, porque sair de casa pra mim é uma questão. Mas outra coisa que eu percebi que estava me causando o mesmo tipo de gatilho, ter algum compromisso em que eu tivesse que estar bem. Tem uma live pra fazer na quarta-feira às 11 horas da manhã. Eu virava a semana, tipo de domingo pra segunda, já preocupada se eu ia estar bem na quarta às 11 horas da manhã. Aí eu não conseguia dormir, aí eu não me alimentava direito, aí eu começava a ter dor de estômago, aí eu ficava enjoada, aí me dava dor de cabeça. Eu comecei a ficar completamente mal por conta de compromissos assim. E eu até venho fazendo algumas pesquisas com alunos e com vocês aqui no YouTube também, perguntando sobre: gente, vocês gostam mesmo de live? Porque assim, o canal tem 175 mil inscritos no momento. Quando eu abro uma live, a gente bate ali 40, no máximo 150, 200 pessoas. Eu acho muito pouco para um canal que tem 175 mil seguidores. Então, tá compensando para vocês fazer live? Porque pra mim, de repente, não tá. Então, nesse momento que eu estou me cuidando, me tratando, vocês todos me falaram, foi assim, 98% das pessoas falaram: não, Thaís, eu prefiro ver a gravação, mesmo que você tenha feito live, porque daí eu pauso a hora que eu quero, eu coloco mais rápido se eu quiser. Eu vou tomar essa decisão por esse momento, de postar aulas, vídeos, tudo isso gravado por um tempo. Vamos fazer o teste também pra ver como funciona pra mim, pra vocês. Então, a ideia é eu não causar esse sofrimento a mim mesma quando eu tiver algum compromisso importante. Eu gravando, nossa, eu ficaria o dia inteiro aqui gravando. Esse vídeo já tá enorme, por sinal. Ficaria o dia inteiro gravando aula, gravando vídeo. Quando eu tenho esse compromisso, gente, quando eu tenho reunião no trabalho, eu evito ao máximo. Mas eu passo por tudo isso e é muito difícil. Então, enquanto eu tô nesse tratamento e buscando ficar bem novamente, sem esse pânico, essa ansiedade horrível que me dá antes, né, de um encontro ou algo nesse sentido, eu vou fazer dessa maneira. Então, aulas do OrganizaFlix gravadas, postadas na semana, tutorias guiadas, workshops, aulas diversas. Se eu for fazer alguma live de notícias, eu faço ela privada e posto pra vocês, porque isso vai me deixar um pouco mais tranquila pra poder fazer no momento que eu estiver me sentindo bem e não ficar mal, porque eu sei que em determinado dia e horário eu tenho que estar bem pra fazer a live. É isso que tá me deixando mal. Pode parecer frescura pra algumas pessoas. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada e de alguma forma
todos esses acontecimentos que eu falei pra vocês, né, inclusive o lance da fibromialgia também, impactaram na Thaís do hoje. E eu tô nesse momento de reorganizar minha rotina para que eu fique bem, para que meu trabalho fique bem, para que eu possa atender os alunos de uma maneira legal, tá? Então, mudanças estão acontecendo, eu quero sempre comunicar isso pra vocês. Quero agradecer o apoio de todo mundo. Se você chegou agora no canal e não tá entendendo nada, obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. É um pouquinho de como eu sou também. Espero que você curta os vídeos aqui, se inscreva no canal. E pra você que já me segue por aqui, já é companheiro ou companheira fiel aí das lives, dos vídeos, deixa um like, deixa um comentário, né, se você quiser, vai me dar uma força com certeza. Eu nem sempre consigo responder todos, mas eu leio todos. Quero agradecer a todas as pessoas que estão do meu lado nesse período todo. Eu posso contar nos dedos quem são. Sou muito grata por estar viva, né, por ter passado por tudo isso e estar viva, e estar aqui, estar fazendo meu trabalho e estar me reencontrando. Eu também preciso me dedicar ao doutorado porque esse ano termina, então eu tenho bastante coisa aqui pra fazer, mas eu espero continuar compartilhando com vocês. Muito obrigada, então, por ter visto esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau. Né? É um amorzinho.